Resposta às seitas. O Espírito Santo é uma pessoa ou é a força ativa de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2? Vamos ver a má interpretação. Olha só. Resposta às seitas do Dr. Norman Geisler. Vamos ver a má interpretação. As testemunhas de Jeová pensam que esse versículo diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim a força ativa de Deus. Deus utilizou declaradamente essa força na criação do universo, uma vez que no hebraico o termo correspondente ao Espírito pode também ser traduzido como vento. Eles pensam que estão justificados por produzir o termo como força ativa em Gênesis 1, versículo 2. Vamos corrigindo a má interpretação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilha o conteúdo. Corrigindo a má interpretação. O termo hebraico ruach pode ser uma variação dos significados, incluindo fôlego, vento e espírito, isto é, o Espírito Santo. Contudo, uma vez que as referências ao Espírito Santo, tanto nesta passagem como em todas as demais ao longo das Escrituras, consistentemente provém as evidências acerca da personalidade desse elemento da Trindade, a tradução força ativa, ela deveria ser excluída. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nessa passagem está comprometido com o ato de criação que envolve uma ação inteligente no trabalho de formar o mundo. O próprio ato de mover-se sobre as águas implica um propósito inteligente. Nas demais passagens do Antigo Testamento, o Espírito Santo manifesta os atributos de uma personalidade. Ele é capaz de agir e para ungir um ministério de pregações, como está em Isaías 61, versículo 1, e até mesmo se entristecer por causa de nossos pecados, como está em Isaías 63, versículo 10 e Efésios 4, versículo 30. De fato, todas as características essenciais da personalidade são atribuídas ao Espírito Santo ao longo das Escrituras. Ele tem seus próprios pensamentos e é dotado de razão, como está em Romanos 8, versículo 27, 1 Coríntios 2, versículo 10, Efésios 1, versículo 17, e também emoções, como está em Efésios 4, versículo 30, também vontade, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Uma mera força não possui esses atributos. Além disso, o Espírito Santo, ele pratica atos que somente uma pessoa poderia praticar. Por exemplo, ele ensina em João 14, versículo 26, ele dirige em Romanos 8, versículo 14, ele comanda em Atos 8, versículo 29, ele ora, como está em Romanos 8, versículo 26, e ele fala com as pessoas, como está em João, no Evangelho capítulo 14, versículo 26, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Finalmente, o Espírito Santo é tratado como uma pessoa. Por exemplo, é possível alguém tentar mentir para ele, como está em Atos 5, versículo 5. E não se pode tentar mentir para uma força, digamos, para